A paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre calma. Vai dar tudo certo. Para falar sobre este assunto, gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Princípios do Gênesis, capítulo 21, verso 7, que diz o seguinte: E acrescentou que teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho na sua velhice e lhe dei um filho. Hoje vamos falar sobre a necessidade da igreja ter calma. Vivemos tempos difíceis, mas com certeza vai dar tudo certo. Para falar sobre este assunto, vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 21, que fala sobre a vida de Abraão. O relato desta história fala que a família de Abraão adorava deuses pagãos. Seu pai Terá teve filhos, Naor, Arã e Abrão, sendo que Abrão casou com Sarai, que hoje chamamos de Sara, que era uma meia-irmã, pois ela era filha do seu pai Terá. Depois da morte do primogênito de Terá, eles saem de Ur dos Caldeus e vão para Arã. E lá Abrão ouve a voz de Deus que fala para Abraão deixar a sua parentela e que ele e os seus fossem para a terra que Deus iria mostrar, e que faria dele uma grande nação, e que sua descendência seria abençoada, que a sua geração seria como o pó da terra, as estrelas do mar. Só que na ocasião Abraão tinha 75 anos de idade e Sarai tinha 65 anos e ainda tinha um agravante: ela era estéril. A Bíblia relata que Sara fala a Abraão que, como até aquele momento a promessa não havia sido cumprida de terem filhos, então, como era de costume na época, Sara disse: pega a minha serva Agar como mulher e ela dará um filho, e esse filho será meu filho. E este dará início à nossa descendência, por atender a sua esposa. Abraão se deixa levar pela sua esposa. Então nasce Ismael. E os anos se passaram, e quando Abraão chega aos 99 anos, Deus aparece para ele novamente e diz: eu vou cumprir a minha promessa. O herdeiro não será Ismael, vai ser Isaque, o filho da minha promessa, o herdeiro. Então, com 100 anos, Abraão e Sara com 90 anos, nasce Isaque. E no texto que lemos no início, diz que depois de um menino desmamou com 3 anos de idade. Então Abraão fez uma grande festa, e no meio da festa, Sara, caminhando entre os convidados, ela viu Ismael, já com 17 anos de idade, zombando de Isaque, com 3 anos. Queridos, precisamos pensar sobre este momento. Tem momentos em nossas vidas que a tristeza brota no meio da festa, no meio do momento bom que estamos vivendo. Se planeja uma celebração e, de repente, um fato acontece em nossas vidas que estraga a festa ou a celebração. Abraão, em meio a uma celebração, enfrenta um problema, pois Sara fica tão irritada com a atitude de Ismael que ela pede para Abraão rejeitar a escrava e o filho, que era Ismael, pois ele não será o meu herdeiro como filho. Amados, aqui já temos algumas coisas para analisar. Primeiro, vamos analisar na perspectiva de Agar. Neste momento, verificamos a dor da rejeição
Em Gênesis capítulo 21, verso 10 está escrito: disse Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E neste texto existem aqui 3 palavras importantes. A primeira, rejeita. Este sentimento é muito doloroso, o da rejeição, pois só é rejeitado quem em outro momento foi prezado. Só é deixado de lado quem um dia valeu para alguma coisa. Só é considerado descartado quem já um dia foi útil. E quantas pessoas nesta vida que conhecemos que alimentam estes sentimentos? Maridos, esposas, irmãos, amigos. Portanto, a rejeição, ela prejudica a nossa saúde psicológica, joga as pessoas no fundo da desvalorização. A segunda palavra a se analisar no contexto é essa. Esta palavra dá o sentido de qualquer. Neste momento, a escrava não tinha mais nome, identidade ou valor. Agora não é mais uma pessoa que era considerada, mas ela passa a ser uma coisa, um objeto. Por isso, disse ela, rejeita esta escrava e mais, também o seu filho. Até o filho perde a identidade, o nome, o valor. E quantas pessoas ainda no dia de hoje se sentem assim? A Sara vai ainda mais longe, usando a palavra escrava, ela tira os direitos, a vez, a voz de Agar. Ela agora não tem mais direitos, não tem mais a quem recorrer. Isso tudo em meio a uma festa. Continua o texto dizendo em Gênesis 21, 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Betseba. O texto mostra que ela teve que sair. Não tem mais acolhida, não tem mais casa, não tem mais família, não tem mais herança. Só tem agora um pedaço de pão e um odre de água para caminhar no deserto. Era praticamente uma sentença de morte. Além disso, a Bíblia fala que ela andava errante, ou seja, sem rumo pelo deserto. Em Gênesis capítulo 21, 15 e 16, vemos que isso a leva ao desespero. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se foi sentar defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Percebam, neste momento Agar estava sem recursos humanos nenhum diante da permanência da sua vida. E ao desespero pleno, e ao momento fatal que estava vivendo, ela já havia perdido muitas coisas, mas agora estava perdendo a sua própria vida e de seu filho. E em Gênesis capítulo 21, 17 diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino, o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Queridos, lemos anteriormente que ela chora, mas não ora. Note aí no seu coração, chorar sem orar é o último degrau do desespero. Ou seja, neste momento, não temos mais expectativas, esperanças de mais nada. Desistimos, entregamos os pontos. Hoje a igreja está sendo ensinada a não desistirmos.
Por isso diz aqui a palavra de Deus, não temos que olhar para as circunstâncias e nem para os momentos. Não podemos entregar os nossos pontos. Hoje a igreja está sendo ensinada a não desistirmos. Por isso, precisamos vigiar e orar constantemente. Hoje o Senhor está dizendo à igreja, calma, tudo vai dar certo. Mas o texto diz que o anjo falou dos céus. Note aí, quando lemos na Bíblia a referência o anjo, a expressão diz respeito à segunda pessoa da Trindade, o Filho, que é Jesus Cristo. Percebam o que estava acontecendo. As circunstâncias mostravam que ela não tinha mais nome, valor, família, mais nada. Para Deus, ela sim tinha nome, valor. O menino que estava para morrer, ele também tinha valor. Queridos, o que representa isso para a igreja nos dias de hoje? Muitos de nós estamos vivendo dias difíceis, angustiantes, sofridos, enfrentamos enfermidades, estamos sendo perseguidos, afrontados na nossa fé, que muitas vezes estamos dizendo, agora Deus, estamos sem esperança, será o final da nossa história? Para mim não tem mais jeito, para minha família, para a igreja, mas perceba hoje o Senhor diz dos céus, calma, que tudo vai dar certo, pois Deus conhece o nosso nome, Deus conhece o nosso valor, Deus conhece e toma conta da sua igreja. Deus é poderoso para virar o jogo, para restaurar a nossa vida, para mudar a nossa sorte. O texto mostra que Deus afasta de Agar este sentimento de desespero neste momento, de rejeição. Deus está, através do Espírito Santo hoje, falando à sua igreja, assim como ele falou com Agar. Deus fez com Agar, ele faz hoje também conosco, que somos a sua igreja. Ele conhece o nosso nome, ele diz que temos valor, nós somos sim alguém, somos muito importantes para Deus. Continua o texto dizendo, que tens, Agar? Deus está dando a liberdade a Agar de falar. Ele sabia de tudo, mas pediu para ela expressar. A pior escravidão, meus queridos, é a falta de liberdade de se expressar. O Senhor neste momento está dizendo, fale, destranque a alma, abra o teu coração. O que estava dizendo, fale, porque certamente quando abrimos o nosso coração, o milagre acontece. Neste momento está dizendo, fale, destranque a alma, abra o teu coração. O que estava acontecendo era que Deus estava fazendo um milagre na vida de Agar. Nos versos 17 e 18, diz, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, a Bíblia não fala como Deus ouviu a voz do menino. O certo é que Deus escuta suspiros, até gemidos, até silêncio. E hoje quero que a igreja entenda que Deus, a voz de Deus está ainda pronta para falar conosco. Sabe, meus irmãos, a igreja precisa entender que Deus, a voz dos meninos que fazem parte da sua igreja hoje, desta nação,
Deus está ouvindo. Hoje tudo que está acontecendo, trazendo indignação à nossa alma. Hoje sabemos, dói o nosso coração. A mídia, as escolas, as organizações, os governos estão usando crianças para destruir princípios e valores bíblicos da família, mas Deus não está passivo diante de tudo isso. Calma, tudo vai dar certo. Em Gênesis capítulo 21, verso 18 está escrito que Deus disse a Agar: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Neste momento Deus faz a ela algumas afirmações. Primeiro diz: ergue-te, toma a posição, não entregue o seu filho, não desista, levanta, toma a posição de firmeza, de combate. Queridos, o mesmo Deus está falando à sua igreja hoje. Ergue-te, igreja, levanta. Precisamos tomar posições de firmeza e de combate. Não é tempo de desistir, de desanimar. Deus está dizendo à sua igreja: calma, tudo vai dar certo. Só se levantem e tomem eles, cada um a sua mão. Deus está dizendo hoje à igreja: é tempo de darmos as mãos como igreja. É tempo de nos unirmos, de unir os nossos corações em orações e jejum, buscarmos a unção do Espírito Santo e de permanecermos firmes nos princípios e nos valores estabelecidos na palavra de Deus. E que possamos levantar e combater tudo o que se levanta para tirar o nosso Deus do centro e para destruir os princípios bíblicos estabelecidos na sua bendita palavra para as famílias, para a sociedade e para a nossa nação. Chegou o momento da igreja se levantar e tomar a posição. Deus diz mais uma vez: calma, que tudo vai dar certo, pois só Ele é o Deus de milagres, pois os seus propósitos não podem ser frustrados. Aleluia! Que você possa atentar para que o Espírito está dizendo: calma, calma o teu coração, porque tudo vai dar certo. Aleluias! Pai, neste dia peço que levante a tua igreja em orações e jejum, que a sua igreja possa tomar a posição de estarmos firmes, que nesses dias que são difíceis possamos estar firmes e combatendo tudo que tem se levantado para tirar Deus do centro, tudo que tem se levantado para destruir as famílias, a sociedade e a nossa nação, tudo que tem se levantado para destruir os princípios estabelecidos na sua bendita palavra, para tirar Deus do centro de nossas vidas, que possamos ter calma e acreditarmos que tudo vai dar certo, porque tudo está no controle de Deus, pois Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o Deus de milagres. Aleluia, glória a Deus. Calme o teu coração, tudo vai dar certo. Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém.